A trilha nas montanhas começava a se abrir, revelando um vale simples, quase esquecido pelos mapas. Jesus caminhava lentamente, como quem sente cada grão de poeira contar uma história. Mas havia algo diferente agora. O silêncio do primeiro segredo havia se dissolvido. A visão profunda do segundo começava a se intensificar. E é aqui que algo extraordinário acontece. O ar ao redor dele parecia ficar mais denso. Não era algo físico. Não era vento. Não era poeira. Não era luz. Era peso. Um peso invisível que sempre esteve com ele desde antes de nascer. Um peso que ninguém ao redor compreendia. Um peso que ele carregava sem murmurar, mas que moldava cada gesto, cada palavra, cada oração, cada milagre. E aqui está o ponto em que a narrativa deixa o tom suave e começa a entrar na camada mais oculta da jornada de Jesus. A camada que poucos ousam explorar. O que Jesus sentia dentro dele. Porque falar do que Jesus fazia é fácil. Falar do que ele dizia é comum. Falar dos milagres é popular. Falar das parábolas é confortável. Mas falar do que ele vivia internamente, do que ele carregava quando ninguém via, do fogo secreto que queimava dentro dele, isso poucos têm coragem de perguntar. Você já se perguntou como era acordar todos os dias sabendo que sua missão envolvia morrer? Como era amar pessoas que iriam traí-lo? Como era enxergar a maldade humana e ainda assim escolher perdoar? Como era ouvir o Pai claramente e mesmo assim não ser ouvido pelos homens? E mais, como era ser Deus, preso dentro da pele humana? Quando Jesus caminhava, ele carregava dois mundos. O mundo do céu, que o chamava. O mundo da terra, que o rejeitava. E essa fricção espiritual constante criava um fogo interno ardente, intenso, silencioso. Um fogo que movia tudo o que ele fazia. É essa chama que nos leva ao segredo 3. Este é talvez o segredo mais desconhecido. As pessoas ao redor viam apenas o Jesus que falava com doçura. Viam milagres. Viam compaixão. Viam graça. Viam paciência. Mas o que não viam era que Jesus estava em guerra. O tempo todo. Em cada vila. Em cada cidade. Em cada encontro. Não era guerra contra romanos. Não era guerra contra autoridades religiosas. Não era guerra contra pessoas. A guerra era espiritual profunda, violenta e invisível. A Bíblia cita alguns momentos. No deserto, quando Satanás tenta o impossível. Em Cafarnaum, quando um demônio o reconhece antes dos homens. No mar, quando a tempestade parece ter consciência própria, quando o suor se torna sangue. Mas esses são apenas os momentos em que o véu se abre. A guerra era constante. Jesus andava entre fortalezas espirituais invisíveis. Enfrentava ataques que ninguém percebia. Desmontava armadilhas demoníacas antes que qualquer discípulo soubesse. Protegia cidades do que elas nem sabiam que estava prestes a acontecer. Ele era a linha entre o caos e o mundo. E o mais impressionante, Jesus travava uma guerra que ninguém agradecia. Porque ninguém sabia que ela existia. Você já imaginou viver assim? Lutar batalhas por pessoas que nunca vão saber que você lutou? Sofrer ataques por coisas que você impediu antes que fossem percebidas? Carregar dores que não são suas, mas que você escolhe carregar mesmo assim? Isso é o que Jesus fazia diariamente. E ele fazia sem reconhecimento, sem aplausos, sem testemunhas, sem explicação. É por isso que este segredo é tão profundo. Jesus não era apenas amor. Jesus era escudo. Jesus era muralha. Jesus era soldado silencioso de batalhas que ninguém sabia que aconteciam. E então vem a parte investigativa que provoca o coração. Se Jesus estivesse preocupado com reconhecimento, nada disso teria acontecido. Mas ele lutava batalhas invisíveis porque enxergava destinos invisíveis. E isso nos leva ao segredo 4, um segredo que toca a parte mais humana e mais vulnerável de Jesus.